Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa. Começando mais uma semana, a última semana de novembro de 2017. E o tempo voa. E como o tempo voa, tá aí, quase aí a eleição para presidente da República, governador, entre outros. E a corrida presidencial, ela vai tomando uma forma, ou não, né? Alguns já vão partindo, já vão dizendo que não estarão na corrida presidencial. O meu colega JK, o qual eu sinto muita saudade, porque entendia tudo de política, eu gostaria muito de saber a opinião dele a essa altura do que está acontecendo e qual seria o próximo candidato, aquele com real possibilidade de ganhar as eleições em 2018, diria que o tabuleiro da sucessão está se mexendo. Notícias de Henrique Meirelles, que diz que vai anunciar se vai ou não ser candidato até o final do ano. Luciano Huck, que diz que já não está mais no páreo. Geraldo Alckmin, que diz que se coloca como possibilidade, aliás, vai ter um encontro com os dois possíveis candidatos à presidência do PSDB, mas provavelmente será o próximo presidente do PSDB, depois de encontros que aconteceram neste domingo. E também Marina Silva se manifestou e disse que antes do carnaval vai dizer se participa ou se não participa do pleito eleitoral. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fica feliz com a notícia que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a melhor universidade federal do Brasil em avaliação do MEC, levando em conta dados de 2016. E o nosso colega, nossa estrela aqui, né, que hoje, por sinal, está participando aí, concorrendo ao Prêmio PRES, Gustavo Vitorino, conversou com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, hoje na Rádio Pampa, e tem novidades a respeito dessa reforma trabalhista, Gustavo? Olha, bastante coisa. Acho que, Carla, o que de mais importante o ministro está fazendo, e a gente conversou hoje por um longo tempo na Rádio Pampa, ao vivo, hoje à tarde, é esclarecer as principais mudanças e alterações que foram trazidas pela legislação trabalhista. Tem muita gente falando bobagem. Tem gente dizendo que, antes mesmo da reforma já diziam, vão acabar com o 13º, vão acabar com o fundo de garantia, vão acabar com as férias, vão acabar com... Sabe, aquele clima de terror, onde você espalha muita bobagem, muita notícia, muita desinformação, para tentar colher algum tipo de benefício. E foi isso que aconteceu. Quando se falou em reforma da legislação trabalhista, disseram monstruosidades como essa. Ela vai acabar o 13º, vai acabar o fundo de garantia, vai acabar não sei o quê, vamos virar escravos no Brasil. Bobagem uma atrás da outra. Conversei com o ministro e nós exploramos alguns pontos, pelo menos os mais polêmicos. E o ministro foi bastante coerente e disse o seguinte, o ministro: antes de elaborarmos a reforma trabalhista, ele disse que foi pessoalmente visitar as principais centrais sindicais, alguns grandes sindicatos, para conversar com essas lideranças dos trabalhadores, para saber o que eles queriam, qual era a proposta, o que de melhor poderia ser feito. E aí abordei com ele temas polêmicos, como, por exemplo, o fim do imposto sindical. O ministro disse que isso faz parte do tratado que o Brasil tem, participa da OIT, Organização Internacional do Trabalho, na qual nenhum trabalhador será obrigado a contribuir com qualquer tipo de entidade não governamental, senão por vontade própria. E isso no Brasil não estava acontecendo. O contra-cheque do trabalhador era alvo de sindicatos. Bom, uma outra coisa que o ministro chamou a atenção, o fracionamento em até 3 períodos de férias. Isso já vinha sendo feito, Carla, com muita intensidade, de forma informal, de maneira informal. Porque o trabalhador muitas vezes prefere tirar 10 dias, 12 dias, uma semana, para não ficar um mês fora. Porque todo mundo sabe que férias, se você não for fazer uma baita de uma viagem, sim, em 10 dias você está de saco cheio. Não aguenta mais ficar em casa. Não aguenta mais ficar em casa. Então, assim, o trabalhador estava preferindo fracionar. Foi uma opção dos próprios trabalhadores, que a gente ficou criticando, mas sem saber a opinião dessas centrais sindicais e dos trabalhadores. Outra coisa que criticaram, no Brasil existe 2 formas de dar fim a uma relação laboral, que é o trabalhador demitido ou o trabalhador demissionário. Muito bem,
o governo criou uma terceira alternativa que possibilita a que as fraudes, que são absolutamente comuns nesse sentido, parem, que é a saída, o fim do contrato laboral por acordo entre as partes. O trabalhador não quer mais, quer sair da empresa, mas quer sacar a parte do fundo, quer sacar o fundo, precisa de dinheiro. Como é que ele fazia? Ou fazia bagunça na empresa para ser demitido, às vezes até sendo demitido por justa causa, não sacando coisa nenhuma, ou então tinha que contar com a boa vontade da empresa, que faria uma demissão simulada, depois devolveria o dinheiro. Uma papagaiada que não tinha razão de ser. Agora simplifica? Simplifica. Senta, o empregado chega ao patrão e diz, olha, eu recebi uma proposta mais vantajosa, mas queria tirar parte do fundo. Vamos fazer um acordo? A minha saída de comum acordo? Pronto. E o sindicato fica como nisso? O sindicato hoje está fazendo barulho só, né? Hoje o sindicato só faz barulho porque quer de volta o imposto sindical. Mas, vou deixar bem claro, os sindicatos não desistiram, eles continuam pressionando o governo, querem de volta o imposto obrigatório, porque eles querem dinheiro. E outra coisa, se não houver uma iniciativa por parte do Ministério Público do Trabalho e até pela Justiça do Trabalho, eles vão incluir, os sindicatos vão incluir nos acordos coletivos, vão incluir uma contribuição. Vão incluir contribuição obrigatória. Estou alertando agora, desde já, que isso é uma manobra que os sindicatos vão utilizar para fazer dinheiro, porque essa gente não desistiu de fazer grana. Então, já estou alertando. O Gustavo alertou também que Luciano Huck não concorreria e realmente ele comunicou que não vai concorrer à presidência da República. Que nunca vai ser político, né? Que nunca será político. Alguns dizem que ele desistiu porque teria que sair da emissora da Globo e também a mulher dele, né, a Angélica, teria que se retirar, não ter mais o programa, pela incerteza da cadeira de presidente da República. O fato é que ele disse, estou fora. Mas tem quem está dentro, que é Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é um bom nome ou não, Marne Barcelos? Geraldo Alckmin é o melhor nome para a presidência da República. Alguns vão criticar, outros vão elogiar, não sei, os problemas de cada um. Opinião é opinião, e a opinião a gente não muda, como diria Voltaire, o grande célebre Voltaire, sábio francês e filósofo. O Geraldo Alckmin tem toda aquela experiência do governo de São Paulo. Quais são as acusações que existem contra ele? Pífias. Não tem nada contra ele que se possa afirmar, processos, etc. Pelo menos que eu saiba, nenhum. Existe da CPTM, que um funcionário da CPTM ou alguns funcionários teriam recebido isso. E hoje ele vai ser, nos próximos dias, guindado à posição de presidente do PSDB. Marconi Perillo abriu mão e o Tasso Gereissati também abriu mão para que se formasse uma unidade em torno do Geraldo Alckmin. Eu acho que o Alckmin é o candidato do meio, como eu falo o alemão de Mitte, que é o meio, né? À direita fica o Bolsonaro, que está crescendo todos os dias, é bom que se fale isso, e o Lula, que seria o candidato da esquerda. Eu acho que o Geraldo Alckmin é um bom candidato. Agora, se vai ganhar a eleição, isto é uma incógnita, porque pode aparecer ainda um outro nome no meio, porque esses partidos pequenos, cada um deles, o Partido Novo, inclusive, vai lançar o Amoedo, e outros pequenos partidos irão lançar os seus próprios candidatos. Quem sabe aí no meio disso aparece algum candidato. Vai ser muito difícil, porque não tem espaço de televisão, não tem cobertura da mídia e não existe aquele carisma que possa ser mostrado apenas em 5 ou 10 segundos de televisão. Respondo, sim, o Geraldo Alckmin é um bom candidato. Chicão Tofani. Graças ao comentário do meu querido amigo, meu ídolo, Marne Barcelos, se o Lula tem algum amigo aqui em Porto Alegre, estão batendo palma e vão festejar. Geraldo Alckmin vai ser o grande algoz de quem quer melhorar esse Brasil. Sabe por quê? Porque ele vai dividir o voto de Bolsonaro, pode ir para o segundo turno, porque tem uma estrutura maléfica a seu favor. PSDB, o partido que traiu nós com Aécio. Esse Geraldo Alckmin não tem nada contra ele. Só tem o seguinte, ele dá aval para ele dá aval para Aécio Neves, ele é o cara do Fernando Henrique Cardoso, ele é o cara do Dória, ele é o cara do continuismo, Marne. Nós temos que ter uma ruptura com essa gente. Essa gente é o atraso do Brasil. Bolsonaro é o único luz no fio do túnel. Esse cara continuando, Alckmin,
Tudo que Lula quer é dividir a direita. De centro, quem diz que é de centro é de esquerda, porque não existe centro. Outro é de direita. Eu falei que ele é um bom candidato. Péssimo, ele é um bom candidato. Péssimo candidato. Ele é um Aécio. 4 vezes governador de São Paulo. 5, quarta vez. Governador de São Paulo, você é técnico do Real Madrid. O time só pode andar bem. Quer dizer, você é governador do Rio Grande do Sul, do Sergipe. Geraldo Alckmin vai ser um grande problema para os brasileiros, de fato, que nem eu, e que nem você, senhora telespectador e senhor que gosta do Bolsonaro e quer melhorar essa grande pilantragem que o próprio Geraldo Alckmin indiretamente proporcionou para nós, que é PSDB. PSDB assina em tudo que é sujeira que tem no Brasil. E quem não disser que isso aí é uma verdade, está indo em conta aos fatos. Olha, tem duas situações. O nome de Geraldo Alckmin e o partido de Geraldo Alckmin. Não concorda comigo, Gustavo Vitorino? O Geraldo Alckmin, Carla, eu tenho a impressão que se encaminha para ser o próximo presidente brasileiro. Porque me parece que as posições extremadas do Bolsonaro não repercutiram bem. Não é que não se vote no Bolsonaro. Eu votaria no Bolsonaro se ele ficar com alguém da esquerda no segundo turno. Mas, numa escolha individualizada, eu não sairia votando no Bolsonaro. Da mesma forma, o Lula e a esquerda, a gente já sabe o que eles fizeram e o que eles fazem no país, né? Esses não precisam provar mais nada, já está evidente que o que eles querem é retomar o poder. As condenações. E reiniciar aquela campanha de venezuelização do Brasil. Então, eu acho que o Geraldo Alckmin, por ser de centro, ele tem um histórico. Olha, não é qualquer um para ser eleito 4 vezes governador de São Paulo. O sujeito tem que ter estofo, tem que ser um bom gestor. E olha, ninguém no Brasil vota tão bem ou tanto quanto os americanos votam como os paulistas, que votam com o bolso. A economia vai bem, tem emprego, então eu voto nele. Não quero saber se é de direita. E ele ganha com a facilidade de São Paulo. Isso que faz de São Paulo o coração, a locomotiva do Brasil. No caso do Trump, eles votaram com bolso também, os americanos? Claro. Sim, claro. Sim, porque o Obama vinha com problemas na economia, né? O Obama focava programas sociais, projetos sociais. Aí o Trump assumiu, para surpresa de todo mundo, a primeira coisa que ele fez, reduziu a carga tributária sobre as empresas. Um mês depois, a locomotiva americana começou a andar de novo. Eles vão fechar esse ano com um crescimento acima de 3%. Parabéns. Acima de 3%. Parabéns. Lula já é presidente da República, o cara que era criticado. O cara que era criticado. Agora, sabe por quê? Porque ele busca no passado que o Geraldo Alckmin está com essa corja que fez igual o Lula. Então tu volta no Lula um pouco. O Luciano Huck não atrapalharia o Lula se concorresse à presidência da República? Porque ele tem um apelo popular também, Luciano Huck. Eu acho que o Luciano que ele faz é atrapalha mais o Lula que o Bolsonaro. Agora o Alckmin chega para lá no Bolsonaro e é uma presa fácil para o Lula no segundo turno. Falando em economia, em 5 meses o valor da gasolina aumentou 28% após nova política de preços da Petrobras. Quer se comunicar com a gente? Escreve para o atualidades@pampa.com.br ou pelo WhatsApp e nos conta o quanto que está a gasolina na sua cidade. Eu coloquei a R$ 4,19. Aí eu olhei um outro estava R$ 4,09. Eu vi 4,14 centavos. Ah, bom, então eu coloquei mais caro. Dona Carla, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que eu estou muito preocupado com a situação da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. É um nosocômio tradicional no sul do estado, quase 150 anos de atividade. A Santa Casa de Misericórdia está atravessando uma fase muito ruim. O Brasil inteiro, pelo menos o estado do Rio Grande do Sul, a região sul, está preocupadíssima, todos nós. Eu faço um apelo aqui à prefeita Paula Mascarenhas. Eu recebi 2 ligações de Pelotas. Hoje eu assisti no programa do Paulo Sérgio o embate da ex-governadora Ieda e do doutor Paulo Argolo. Eles tiveram ali quase que, digamos, um atrito por causa de pensamentos diferenciados. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu pensamento e tem que ser respeitado. Um respeitou o pensamento do outro. E eu faço esse apelo à prefeita Paula Mascarenhas lá em Pelotas, que eu sei que é uma boa prefeita, ela se elegeu já no primeiro turno, ela gosta da cidade dela e tem que fazer um esforço de manter funcionando a Santa Casa de Misericórdia, porque é um hospital de referência no sul do estado. Os outros municípios, todos ali próximos, vão lá e são socorridos. Aquele prédio fantástico, as instalações, equipamento, tudo lá. Então, eu postulo, eu
não vou dizer implorar, mas eu peço com todo o ardor de um cidadão, de um homem que adora a cidade de Pelotas, que gosta de Pelotas, que ama a cidade de Pelotas. Não podemos deixar a Santa Casa de Misericórdia cerrar as suas portas ou diminuir a sua atividade, porque será um verdadeiro desastre, uma derrota para a região sul do estado, com qualquer coisa que aconteça na Santa Casa. Então eu faço um apelo ao governador, faço um apelo à prefeita Paula Mascarenhas, vamos tomar uma atitude e vamos reerguer a nossa Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. O povo daquela região não pode ficar sem a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. A que ponto chegamos? É verdade. E porque a Santa Casa aqui também anda com problemas seríssimos de repasse de verba. É verdade. Falando da gasolina e de Pelotas, o Paulo Ricardo Feiten mandou o valor da gasolina em Pelotas está R$ 4,39. Está mais caro do que aqui em Porto Alegre. Imagina. Tem que andar de bicicleta em Pelotas. É verdade. Tem. É uma boa alternativas, né? Mas estão aqui também se pronunciando sobre os presidenciáveis, sobre o Alckmin, sobre o Bolsonaro. O Carlos de Santa Maria diz que o Alckmin é o melhor candidato da direita, tem experiência com o governo de São Paulo. Ele diz que o Bolsonaro não tem condições para ser presidente. Aí também a Isabel diz que... essa aqui é sobre a aposentadoria, mas depois eu pergunto para ela. O Renato, ele disse, raras vezes concordo com o Chicão Tofani, mas ele está certo quanto ao que falou sobre a candidatura do Geraldo Alckmin. As pessoas dividem muito as opiniões, né, sobre esses candidatos à presidência. Sobre a gasolina, eu achei gasolina a 3,98. 3,98 no litoral. E vai chegando perto de Santa Catarina, vai baixando a gasolina. É impressionante isso. Eu acho que tem alguma coisa aqui na Grande Porto Alegre que está merecendo uma atenção aqui dos órgãos de defesa do consumidor. Tem alguma coisa aqui que precisa ser olhado com mais carinho. Nesse final de semana eu fui acompanhar um teatro, um sábado e domingo, cobertura para a Rádio e TV Pampa. Fui sábado para lá cedo, a gente acompanhou todo o preparação, enfim, e depois no domingo a transmissão completa do evento. E durante a transmissão, gentil presença da senhora Célia Oliveira e do seu Rui Machado, Tramandaí, que são assíduos telespectadores do nosso programa e deixaram um grande abraço a todos. Dona Célia, seu Rui, obrigado pelo carinho, sejam sempre bem-vindos ao nosso Atualidades Pampa. Obrigada, Dona Célia e seu Rui. Já que no atualidades@pampa.com.br, Vitorino Liberal, boa noite. Incrível a visão liberal que o senhor Vitorino tem das relações de trabalho. Trabalhador negociando direto com o empregador é a mesma coisa que colocar a raposa cuidar do galinheiro. A presença constante dos sindicatos para mediar os trabalhadores é fundamental. Sem isto, estaremos entregue às cobras. Saudações, Mário Lima. Eu tenho certeza que o seu Mário é da direção de algum sindicato. Eu também acho. Mas ele fala sobre a mesma coisa. João Rameja diz o seguinte, atual é o assunto que ele coloca no seu e-mail. Boa noite, Luciano Huck desistiu, Deus não nos abandonou. Geraldo Alckmin é mais do mesmo, ou seja, ou Bolsonaro ou Forças Armadas. Esse é do time do Chicão. O senhor Marne, apesar da experiência, parece às vezes muito ingênuo. João Luiz Fantin Ramé. É o golpe do Aécio Neves, o retorno. Deve responder, foi citado. Olha, se o senhor acha que eu sou ingênuo nessa altura da minha vida, eu lhe agradeço. Porque eu devo guardar algum resquício de pureza na minha vida. Eu conheço o estado de São Paulo, não sei se um amigo morou lá, eu morei 12, quase 13 anos, de uma sequência só, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, conheço 40 ou 50 cidades do interior de São Paulo, eu sei da riqueza do estado de São Paulo e sei o que o eleitor de São Paulo faz e por que o eleitor de São Paulo vota no Alckmin. Eu não estou dizendo que ele vai ganhar a eleição, eu disse apenas, recordando, o senhor ouviu bem, que ele é um bom candidato. Como o Bolsonaro é um bom candidato, como o Lula também é um bom candidato com fulano. Mas não vai... Com ele o Lula ganha. É fácil. Ah, bom, então... É o Aécio o retorno, é óbvio. O Lula tem um argumento para enfrentar o Alckmin. Não tem um argumento para enfrentar. E qual é o argumento? Não tem caminho nenhum. Não tem fora não ter carisma, não tem apelo popular nenhum. É zero. É uma barbada pro Lula. Depois vão se queixar. A gasolina 10 pilas, o mercado tá caro.
se queixar agora, depois não. Falando em gasolina tá cara, preço da gasolina. Boa tarde, amigos deste magnífico programa. Carla Gasolina aqui em Alvorada está R$ 4,39 a aditivada e a comum R$ 4,29. Um grande abraço, Luiz Olavo Pereira de Alvorada. Eu posso fazer uma pergunta ao senhor Vitorino? Deve. Que é um homem inteligente. O senhor acha que o Bolsonaro tem carisma? Tem. Até pela história dele. Tanto é verdade que ele não tem partido, não tem nada, E não está tem balançando apoiador, aí, não isso tem é nada. verdade. Quem? E está aparecendo aí sempre nas E o senhor concorda que o Alckmin também não tem carisma? Não, o Alckmin, ele é, digamos assim, ele é um grande gestor, mas o carisma político dele está calcado exclusivamente na tecnicidade gestora dele. Ninguém é eleito governador de São Paulo 4 vezes, e para que vocês tenham uma ideia, São Paulo, o orçamento de São Paulo é maior que o da maioria dos países da América Latina. Vocês vejam o tamanho maior que é São que a Argentina, inclusive. E São Paulo, os paulistas votam, historicamente, os paulistas votam com o bolso. Maluf se elegeu várias vezes, apesar de todo o envolvimento dele com corrupção, ele se elegia exatamente assim. Maluf fazia a economia do Estado de São Paulo andar. O Estado de São Paulo não é governado pelo PT e pela esquerda exatamente por causa disso, porque os conceitos de esquerda em São Paulo nunca avançaram. Veja, o Fernando Haddad foi eleito, 4 meses depois de eleito, ele já era escolhido como o pior prefeito do Brasil, porque queria fazer política na gestão pública. E nesse ponto, nesse ponto o Alckmin nunca fez. O Maluf só se elegeu diversas vezes deputado federal e uma vez prefeito. Ele foi governador nomeado pelos militares naquela época. Então, em termos de eleição, ele venceu uma para prefeito, eu digo porque eu morava em São Paulo naquela oportunidade, né? E o Maluf é aquela velha história, né? Realmente, eu trabalho, eu levanto cedo, eu sou como vocês, trabalhadores, eu vou às 5 horas da manhã para o metrô, eu pego o metrô, vou para a frente da fábrica, eu trabalho. Então eles gostam, eu fiz o túnel Ayrton Senna, eu fiz a Avenida Espraiada, que hoje é o Roberto Marinho, todas essas coisas todas eu fiz para vocês, meu povo, eu amo vocês. E aí vai aquela coisa. E outra coisa, o Paulo Maluf, se você analisar, ele também não tem todo esse carisma, não. Não tem todo esse carisma. Só que ele tem um eleitorado de 600 mil paulistas votam nele. E na próxima eleição, se ele for candidato o ano que vem a deputado federal, ele vai ter 500 a 600 mil votos, creem vocês. Bolsonaro defende que militares fiquem de fora da reforma da Previdência. Deputado que confirmou filiação ao PEN afirmou ser o único pré-candidato a não ter apoio de partido ou bancada. O que mais que falou? O deputado Jair Bolsonaro, que já se declara pré-candidato à presidência da República, confirmou nesta segunda-feira que vai se filiar em março ao PEN. O que é o PEN? Eu não conheço o partido. PEN. Também não sei. Tem um acordo com Adilson Barroso, presidente da sigla, para ir para o PEN. Eu estou chamando de PEN, mas não tenho certeza. É PEN, em março do ano que vem, disse Bolsonaro. Apesar disso, o deputado disse ser o único pré-candidato a não ter atualmente partido nem bancada apoiando sua candidatura. Estamos sozinhos, diz ele. Sou mais que o primo pobre, sou o primo paupérrimo nessa história. O deputado também falou sobre planos para a economia, a área pela qual disse ter sido massacrado ao reconhecer que não dominava o assunto. A gente já conhece essa história, que ele disse que não conhecia, mas que ia se juntar a bons nomes. É uma classe, e defendeu que militares fiquem de fora da reforma da Previdência. É uma classe à parte em qualquer país. Trabalhamos 80 horas por semana e somos lembrados nos momentos mais difíceis, declarou Bolsonaro, que é militar da reserva. Se vencer as eleições, disse, o Ministério da Defesa será conduzido por um general 4 estrelas. O atual ministro da Defesa, Raul Jungmann, é defensor do desarmamento. Precisamos de técnicos nos ministérios, ele criticou. Bolsonaro também se disse favorável a uma revisão do Código Penal ao tratar de como pretende resolver problemas de segurança pública, tema que mais gosta de discorrer, mas que é de competência dos estados. Segundo ele, os policiais hoje não têm direito à legítima defesa. E assim, sucessivamente, ele deu muitas declarações nesse sentido no dia de hoje. Só esclarecer aqui, o Paulo Maluf foi eleito 2 vezes prefeito de São Paulo, foi o 25º governador do estado de São Paulo e foi eleito 3 vezes deputado federal pelo estado de São Paulo. Esse é o
Ele nunca foi eleito governador de São Paulo. Ele foi governador de São Paulo nomeado pela Revolução. Ele foi indicado de 79 a 82. E aí entrou o Marim, como era vice dele, e o Marim, dele. Isso, assumiu o Marim, quando ele saiu fora. Isso, e depois ele saiu e José Maria Marim assumiu como governador. Aquele cidadão maravilhoso, né? Aquela honestidade que está presa lá em Nova York e que deve pegar uma cana lá nos Estados Unidos, uma cana brava. Mas vejam vocês, essas pessoas são eleitas assim, né? Assim, não viu o Jader Barbalho lá? Era dono da Sudene. Candidato ao governo do Pará de novo? Pois é, e o filho dele é o governador, vai acabar sendo... Não, o filho dele é ministro. Vai acabar se elegendo governador. Helder Barbalho. Então, sabe, Chica, o que deixa a gente triste é exatamente isso. Quer dizer, gente com um histórico que chega a ser nojento, o povo vai lá e reelege. E depois reclama. O povo vai lá e reelege. O povo vai lá e reelege. A memória é muito fraca. Aí depois reclamam, aí depois se queixa, que não sei o que. Eu disse aqui, eu dei o histórico aqui dos estados brasileiros e o que eles recebem e o que eles arrecadam. E enquanto não se mudar esse pacto federativo, vai ser isso. Vai ser 7, 8 estados arrecadando para manter 18 estados que vivem de verbas de Brasília, verbas milionárias. Então você pega o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, você pega a classificação de índices escolares do Brasil, você olha, lá embaixo é Amapá, é Alagoas, é Sergipe, os estados que são governados por esses caras que estão decidindo a nossa vida em Brasília. O Acre pegou o Sarney, é Sarney, é não sei o quê, é Renan Calheiros. Esses caras estão decidindo a nossa vida, os estados, eles são estados miseráveis. Estados que recebem muito dinheiro de Brasília e que o dinheiro desaparece. Não vira coisa no interesse da população. Hoje eu descobri um negócio, Barney, de cair para trás. O segundo maior aeroporto de Moçambique. Eu vi. Pois é. Foi construído pela Odebrecht. Chicão. Com repasse do BNDES. 125 milhões de dólares. Você sabe quantos voos esse aeroporto tem por semana? 2. Cidade de Maputo, bem pequenininha. Não é Mabala, Cabala, uma coisa assim. Uma cidade... interior? Interior. 2 voos por semana. Aeroporto a Odebrecht fez um aeroporto lá e pegou 125 milhões de dólares do BNDES, dinheiro do trabalhador brasileiro. Para quem não sabe, o que abastece o caixa do BNDES é o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É o dinheiro que você paga de imposto. E quem tem que ver o trabalhador com Moçambique? E Moçambique devia para o Brasil e foi, né? 328 milhões de dólares que teve a dívida perdoada pelo seu Lula para poder continuar com crédito. Aí, ato contínuo, o governo de Moçambique pegou para a Odebrecht 125 milhões de dólares do BNDES. Ou seja, tem um aeroporto moderno, um dos aeroportos mais modernos da África. É um aeroporto que tem 2 voos por semana, que foi construído com dinheiro brasileiro. Aqui eles não conseguem fazer 900 metros de pista. E o metrô? Acabou de pedir desesperadamente. Não, o metrô não. A Caracas tem metrô com dinheiro do BNDES. Porto Alegre não tem. O Mário acabou de pedir desesperadamente aqui que não fecha a Santa Casa de Pelotas. Sabe quanto a Santa Casa de Pelotas precisa? Esses 125 milhões de dólares. Se der $1 milhão, a Santa Casa de Pelotas não fecha. Sabe? Então isso que revolta. Isso foi feito por quem? Pelo Lula. O Lula em 2004 perdoou a dívida. Aí querem votar nesse cara. Isso é um absurdo. Mas isso é bom sempre votar nesse cara. Eu tenho uma notícia publicada no Sul, se vocês me permitiram, no Caderno Colunistas do Cláudio Humberto. Desculpem esses óculos aqui, porque sem os óculos eu não leio nada. Rosimério Noronha, lembra da Rose? Rose, aquela amiga íntima. Aquela senhora, melhor né? Amiga. Ela é uma das hipóteses das autoridades portuguesas na tentativa de identificar os donos de 40 milhões de euros abandonados no Banco Espírito Santo sem que ninguém reclame. A suspeita é que ao menos parte desse dinheiro é de brasileiros. O Banco Português, em liquidação, investiu os recursos em outros bancos em contas jumbo. Em 2012, o então deputado Garotinho denunciou que Rose levou a Portugal 25 milhões de euros. Jamais foi desmentido. Garotinho disse que Rose foi a Lisboa com Lula
levando os 25 milhões no avião presidencial e jamais foi processado por causa da denúncia. O dinheiro levado por Rose, reafirma agora o garotinho, fora depositado em agência do Banco Espírito Santo da cidade do Porto. Para levar todo aquele dinheiro ao Porto, Rose usou uma empresa de transporte de valores cuja apólice de seguro a cita como a responsável por levar esses 25 milhões de euros no avião, no Aerolula daquela época, levar esse dinheiro todo até Portugal para ser depositado nessas contas no Banco Espírito Santo, que foi a falência. E não tem dono esse dinheiro. Agora eu pergunto a vocês, quem é que foi responsabilizado por isso? Existem todos esses indícios e o que acontece? Todo esse dinheiro, a quem pertencia esse dinheiro que foi levado por essa senhora, pela dona Rosemary, essa Rosemary que era a representante do governo federal em São Paulo. Tinha um escritório na presidência da República, enquanto o Lula presidente em São Paulo, e ela era o representante, ela era a figura. Ela indicava conselheiros da ANAC, conselheiros da ela era, da tipo, ela era a grande chefona, a poderosa chefona ali. Parente, gente que nunca, nada, virou conselheiro. Virava conselheiro da ANAC. Imagina que absurdo. Tinha poder. Ainda pensam, não, mas é acusação, porque foi bom pro povo. Que povo? É verdade. Olha, o povo se engana. O povo se engana. Ou ele se contenta com pouco. Eu vi uma demonstração, uma charge hoje muito interessante. Duas pessoas miseráveis, jogadas na sarjeta, assim. E um diz para o outro, pois é, querem mudar a legislação trabalhista para nos prejudicar. O sujeito na sarjeta, assim, se via que era uma pessoa pobre, coisa e tal, era uma charge como quem diz, puxa vida, sabe? Lembra, o Marne, é a síndrome de Estocolmo, né? Isso. Você se apaixona pelo bandido. Você trata tão mal o seu torturador, aquele que lhe explora, que lhe sequestra, você trata tão mal que você acaba criando um vínculo com essa pessoa. Sim. É a única forma que eu consigo para definir essa relação que esses eleitores têm com o PT. Porque, você pode ser de esquerda, mas não tem que ser burro, né? Falando em viagens, a Comissão de Ética da Presidência da República determinou a abertura de procedimentos de investigação contra 9 ministros do presidente Michel Temer para apurar as condutas deles em viagens oficiais pelo país. A apuração foi instaurada baseada em reportagem publicada nesta segunda-feira pela Folha de São Paulo, segundo o qual os auxiliares presidenciais que devem ser candidatos em 2018 têm priorizado agendas em seus redutos eleitorais. O órgão federal irá investigar se houve motivação eleitoral nas viagens oficiais dos ministros Leonardo Pisciani, do Esporte, Helder Barbalho, Integração Nacional, Gilberto Kassab, Comunicações, Ricardo Barros, Saúde, Mendonça Filho, Educação, Ronaldo Nogueira, Trabalho, Osmar Terra, Desenvolvimento Social, Sarney Filho, Meio Ambiente e Marcos Pereira, da Indústria, e segue a notícia. Chicão Tofani, novo técnico no Internacional? O Internacional, ele eu acho que fez uma opção interessante. Ele optou pelo sistema do Corinthians, o modelo do Botafogo, que é acreditar em técnicos novos, que têm uma identificação com o clube, e ao invés de contratar medalhões, o Corinthians acertou com o Carille e o Botafogo com o Jair Ventura. Eu acho que o Internacional está num bom caminho em relação ao novo técnico, e acho que foi uma notícia para nós esse final de semana, que eu acho que a mais importante no esporte, Carla, foi a Fórmula 1, que no autódromo Yas Marina, em Abu Dhabi, a Mercedes ganhou, até aí nada de novidade, a Mercedes é campeã de pilotos, de consultor, mas a despedida de Felipe Massa. Pela primeira vez, cara, o Brasil não vai ter no ano que vem, nos últimos 46 anos, interessante isso, né? Desde 71 que nós tínhamos um piloto na Fórmula 1. Nós não vamos ter no ano que vem nenhum brasileiro na Fórmula 1. O brasileiro mais cotado seria o Sete Câmaras, que é um garoto de 19 anos de Minas Gerais, mas daí estaria talvez para o ano de 2019. Felipe Massa é uma figura emblemática. Ele é um bom menino, bom marido, bom moço, bom filho, mas nunca foi um grande piloto para ser campeão. Por quê? Ele é um mau piloto? Não, um excelente piloto. Foi vice-campeão? Foi, porque ele estava no momento errado, na hora certa.
que é? A hora certa era a Ferrari, o momento errado tinha Schumacher e tinha Alonso. E na Fórmula 1 tem sempre a prioridade do primeiro piloto. Ele sempre foi um bom segundo piloto. E se despediu da Fórmula 1, então o Brasil no ano que vem vai ter que torcer para os gringos. A Argentina está nesse problema. Desde que Carlos Reutemann abandonou a Fórmula 1, nunca mais conseguiu um piloto. É interessante isso. E às vezes tem países, que nem o Canadá, que não tem uma história muito grande na Fórmula 1, tem um piloto, sabe? Tomara que surja um nome, né? Mas é que agora o piloto tem que ter muito dinheiro para entrar e tem que passar para as Fórmula 3, Fórmula 2, até ser piloto de reserva de teste numa equipe grande. E aí na Fórmula 1 nós só temos 7 Mas canos. o Rubinho nunca foi uma estrela. Mas teve na época do Schumacher. Quando tem um Schumacher e um Alonso, tu pode ter um grande carro. Quem tem que ganhar é ele. Esse cara que ganhou ontem, o Bottas, que é um finlandês, nunca vai ser campeão da Fórmula 1. Por quê? Porque tem o Hamilton. Que o Hamilton faz o contrato. Sempre tem a estrela, eu não sou pode o número 1. É o Ele Senna. tem que ser o escudeiro, exatamente. O Senna era assim também. Mas, ô Chicão, por que existe tão pouco incentivo na Fórmula 1 para esses novos pilotos? Por que eles não têm incentivo algum? Eles têm que ter muito dinheiro para entrar? Muito dinheiro. Porque hoje, com exceção da Mercedes, Ferrari e Red Bull, contrata grandes pilotos, Jéssica, as outras equipes, tu compra o espaço. Tu compra o tem que levar cockpit. patrocínio. É o caso mas do as empresas Stroll. não se interessam em ajudar, em ter nomes melhores no Brasil? Mas aqui no Brasil parou um pouco depois da morte de Senna, os fracassos de Rubinho Barrichello, a Fórmula 1 ficou um pouco esquecida. Nunca foi. Aí tu tem que comprar o aquele espaço. nome, né? Quer ver, tem um mexicano chamado Pérez, Sérgio Pérez, que é um piloto comum. Ele tem lugar em qualquer equipe, porque ele chega com 20 milhões de dólares e compra o espaço dele. Sim, na Williams. No final, e joga tudo de graça. É dinheiro. Tudo é dinheiro. Vamos a mais a opinião do... Carla, quero falar sobre um espetáculo que eu assisti ontem. Ai, final de semana. Nesse domingo eu fui até o Teatro do SESI assistir lá o grande espetáculo do balé da Vera Bublitz. Fui assistir a Carla, que estava apresentando o evento e também dançou. Ora eu era apresentadora, ora eu era cigana. Bato e te virou nos 30. Exatamente. Eu amei, que espetáculo lindo, com novos bailarinos, com bailarinos que estavam se formando, alguns viajando, né, ganhando bolsa fora do Brasil. Que orgulho de ter uma escola tão tradicional aqui no Rio Grande do Sul, que forma pessoas com tanto talento e que dá oportunidade para essas pessoas. Parece um corpo de baile, né? Mais do que uma escola de balé. Ele vai para Vancouver com bolsa integral. Estudou sempre na escola Vera Bublitz, esse menino, e está indo para Vancouver e já parece que já é selecionado para ir para o palco. Olha eu vou aproveitar esse momento, eu quero agradecer a Vera Bublitz, que é uma pessoa maravilhosa. Aliás, na minha vida eu tenho muita sorte. Conheci Clóvis Duarte, que foi um grande professor para mim, né? Já nos últimos anos de vida do Clóvis, sentei na bancada com ele. Olha, eu agradeço a Deus por ter encontrado. E também agradeço por ter encontrado no supermercado a Vera Bublitz, que eu estava pegando frutas, ela também me olhou, Carla! E aí eu comecei a conversar com ela, sou super fã, ela e o marido super fãs do nosso programa, assistem sempre. Ela disse, vai fazer uma aulinha de balé, isso foi lá em março, lá na minha escola e tal, vou te receber super bem. E realmente abriu as portas para mim, eu voltei a dançar balé depois de 20 e tantos anos, e ontem me apresentei e fiz as duas funções, não sei a que eu mais gosto, ainda bem que eu não precisei optar, consegui fazer as duas coisas. E olha, foi de arrepiar, porque a produção é maravilhosa. Tinha até o cachorro do Peter Pan. Tinha? Entrou até o cachorro do Peter Pan. Até voar, eles voaram. Teve aéreo, teve tudo. Chicão. A Vera te adora, ela já disse. Chicão Tofani tem também as portas abertas, pode dançar balé a hora que quiser. Sabia que eu conheci Mikhail Baryshnikov aqui em Porto Alegre? Mas não tem preconceito, porque os homens... os russos, grandes bailarinos. Bailarinos. Acho uma arte fantástica. Grandes bailarinos. E lá no espetáculo tinham vários bailarinos maravilhosos. Muito bons. É impressionante. Crianças. As crianças são maravilhosas. O Chicão teria maleabilidade para dançar ainda? Bolero, não. Agora com 60 anos, semana que vem é difícil, né? Uma música eletrônica eu enrolo no camarote. Sim, só mexe aqui a parte de cima. Mexe a parte de cima, papapá. Dá uma enrolation. Prezada Carla, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul só ultrapassou a USP graças à ajuda do governador de São Paulo, que destruiu uma grande universidade. Pobre Brasil, quem diz? O Sérgio Severo, através do nosso e-mail. Falando nisso, ele se refere a uma pesquisa, uma avaliação que foi feita pelo MEC, que considerou a Universidade Federal a URGS a melhor universidade federal do Brasil. Então não foi nem o mérito da URGS?
Não tem... Nada. Foi porque o Alckmin, que é candidato, já destruiu a USP. Para aí. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul chegou a 4,29 pontos em uma escala que vai de 1 a 5. Ela disse. Não fui eu, gente. Foi o nosso telespectador Sérgio Severo. O que o Alckmin tem a ver com a USP? A USP é federal. Pois é. É a Universidade Federal de São Paulo, né? Que ele destruiu. Isso aí é eleitora... Se a gente não lê crítica. Então é melhor a gente ler. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul chegou a 4,29 pontos em uma escala que vai de 1 a 5 e atingiu faixa máxima do conceito, algo que só 1,5 das instituições de ensino superior conseguiram nesse ano. Só 1,5 conseguiu uma nota máxima. Olha o problema. Entre todas as universidades do Brasil, o primeiro lugar ficou com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A autarquia subordinada ao governo estadual de São Paulo, olha aí, essa é subordinada ao governo estadual de São Paulo, que somou 3,37 pontos. E agora? No Rio Grande do Sul, em seguida da URGS, vem a Universidade Federal de Santa Maria, que ficou com conceito na faixa 4, 3,8, e pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que também na faixa 4, 3,76. Depois vem particulares como Unicinos, 3,51 e PUC-RS, 3,49. Desculpe a sinceridade, mas eu não levo nenhuma fé, não tem nenhuma credibilidade para mim, porque foi elaborado pelo Ministério da Educação. E o Ministério da Educação, evidentemente, elabora com o olho do poder público as universidades públicas. Há muito tempo que o ensino privado no Brasil atropelou a qualidade do ensino público. A academia brasileira, especialmente no setor público, está absolutamente minada por ideologia. Hoje se tem denúncias em universidades proliferando por mau uso de verba pública. E quando se diz, falta investimento em educação, não falta não. Os números divulgados pela OEA e corroborados pela ONU dão conta de que o Brasil é dos países que dedica a maior parcela do seu orçamento à educação. O que nós temos é falta de gestão. Nós temos uso indevido do dinheiro público, dinheiro que é desviado, dinheiro que é mal utilizado. Essa é a realidade que ninguém quer dizer. Basta olharem os números. Olhem os números e vejam, o Brasil investe em educação. Se o dinheiro é mal utilizado, é mal gerido, aí é outro problema. Mas não é falta de dinheiro, não. E essa história de que as universidades, a escola pública está sempre na frente do ensino privado, há muito tempo ficou para trás. Hoje o ensino privado evoluiu, se desenvolveu, núcleos de faculdades públicas de altíssimo nível, de faculdades privadas de altíssimo nível, universidades privadas com um ensino muito depurado e mais, oferecendo oportunidades iguais. Afinal de contas, são privadas e os critérios de seleção são delas. Então, com todo o respeito que me merece a URGS, que ficou em primeiro lugar, eu contesto até pela própria PUC-RS, que, na minha opinião, tem uma estrutura de ensino muito melhor e muito acima da URGS. Bom, então, na sua opinião, esse resultado aí não é crível? Para mim é fantasioso. Para mim é fantasioso. Não é crível como não é crível, porque todas as universidades que aparecem aí são universidades públicas. Todas. Se é um ranking de universidades públicas, muito bem, eu respeito. Particulares. Mas envolvendo universidades privadas, há muito tempo os núcleos de pesquisa das universidades privadas se tornaram mais atuantes, mais efetivos. Eu tenho uma frase do rei Salomão, que dizia o seguinte: não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Isso foi dito pelo grande rei Salomão, o rei judeu Salomão, né? Aquele mesmo que vocês conhecem a velha história das duas mulheres que brigavam por um filho. E as duas, ele disse, bom, se vocês querem a criança, então chamou o soldado, corte a criança ao meio e dê um pedaço da criança para cada uma das mães, né? Aí uma delas gritou, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Leve a criança porque a senhora é sua mãe. Essa é uma das histórias que contam do rei Salomão. Então ele disse, nunca confies em um homem violento e nem siga esse homem violento. É uma história, os mais inteligentes vão entender o que eu quero dizer. Quero fazer um convite, Carlinha. Diga. Quero fazer um convite. Eu quero falar do anel dela.
Do anel depois? Sim, daí a gente vai falar da moda, daqui a pouco o relógio e anel. Eu quero fazer um convite nessa quarta-feira, o Chicão Tofani vai participar desse convite também, porque nessa quarta-feira, Chalé da Praça 15 vai estar recebendo a torcida do Grêmio, a torcida de todos aqueles que gostam de futebol, numa promoção em conjunto com a Rádio Grenal, para o pessoal assistir nos telões que serão instalados lá no Chalé da Praça 15, o jogo do Grêmio. É um encontro maravilhoso, um encontro de esportistas, e a Rádio Grenal entra definitivamente na sua fase de eventos, fazendo reuniões, essas reuniões temáticas, trazendo torcedores do Grêmio para assistir o final da Libertadores da América. De novo, repito, Chalé da Praça 15, nessa quarta-feira, desde cedo, Demir Simonetti e também toda a equipe da Rádio Grenal vai estar lá reunida para receber vocês que querem certamente conhecer essas personalidades. Seja torcedor ou secando. E o Chicão Tofani, não sei, vai dizer agora se vai estar lá ou não. Vai bombar. A promoção é do Julinho Menezes. Que eu vou onde é que tu vai? Grande abraço, Julinho. Eu sou que nem mulher apaixonado, eu vou onde é que tu vai? Ih, tá rolando eu vou clima. Lá, eu saio daqui, tu vai, eu vou lá. Tá rolando clima. Simonetti, separa a mesa aí. Eu e o Chicão queremos uma mesa daquelas... Onde é que tu tá? Quantos chopps o seu Vitorino toma? Uma vez É prejuízo. comigo ele chegou Alguns a 18. vários. É 18. E não ficou bem. Tá, mas era Saiu dirigindo. Era tulipinha ou era chopão? Não pode ter uma feito. canecão. 18, eu e a Magda contamos. Poxa. E ele saiu dirigindo. Não pode. Saiu dirigindo. Não, mas não pode. Não pode. Mas ele Isso é que não fica mentira, bêbado. pessoal. Não fica bêbado. Aqui Curtido, a nossa... já tá curtido. Não, o anel da dona Cara, por favor. Ele quer falar do anel. Ele gostou do meu anel. As pessoas estão gostando da tua blusa também. Eu quero até mandar um beijo pro Essa blusa Diego de couro, Teles. linda. Disse que a blusa é muito bonita, nova. De couro? Obrigada, viu, Diego? O Diego também gostou da minha blusa. Aliás, obrigada para aqueles que participam da nossa rede aqui no Facebook do Atualidades Pampa, que já estão se comunicando, porque a nossa foto já está lá linda, maravilhosa. O Luiz, boa noite. A Elu, assistindo. A Gladys, boa noite, seus lindos. O Pedro Moraes, amo vocês, lindos. Puff de Cachoeirinha. A Grazi Fagundes. Opa, pulei a Grazi Fagundes. Como assim? Perdi a Grazi. Não, ela vai ficar brava comigo. Aqui, ó, a Grazi Fagundes, assistindo com um bom chimarrão. Tem coisa melhor. O Aldomiro Machado, como sempre, assistindo vocês. Abraços a todos. Se possível, manda um alô para mim aqui em Harmonia, em Bé. Ficarei muito feliz. Boa noite. Alô para você. E aqui a Heloísa... Vou para o Rio em dezembro. Gostaria de continuar assistindo o programa. Dela pergunta do link da Pampa, se baixou, como é que funciona, não está conseguindo acessar. Depois a nossa equipe pode deixar que entre em contato com você através do Facebook e responde. Falando no meu anel... Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, eu queria falar do relógio do Chicão. Não, depois esse eu passo relógio para ti. aqui, cara, o mundo dos relógios em drop se divide assim, os relógios comuns, marcas fortes, relógio de grife e alta relojoaria. O início da alta relojoaria é Tissot, Bulova e Victorinox. E a Victorinox lançou um relógio interessante que esse aqui. Victorinox é uma antiga fábrica de canivete, melhor do mundo, que fabrica relógio. Lançou o relógio mais robusto do planeta, que é o Victorinox Inox, que segura... eu já tirei esse relógio da minha casa, 10 metros do terceiro andar, no chão, tá tudo legal, ele estava com bumper. Imagina se não tivesse, aí perdeu o relógio. Não, ele tem uma safira aqui, que ela tem três níveis de vidro. Ele é forjado numa caixa inox e passa por um tanque de 64 toneladas, passaram por cima dele e não acontece nada. Ele segurou uma máquina de lavar roupa, centrifugadeira, 2 horas e o relógio saiu na boa. Só que agora lançaram esse modelo que eu estou apresentando aqui, que é interessante, que é feita a pulseira pela Namaquia, que é uma fábrica de cordas de paraquedas aqui na Suécia, que ela trama que essa corda aqui segura 264 quilos. Todos os paraquedistas usam Namaquia suas cordas. Então, só que é um relógio que é interessante, só consegue botar com alguém junto. Então, se tu está sozinho em casa, não consegue botar. Não consegue. Porque tem que botar tira por baixo e tu, com duas mãos não dá. Mas aí é muito difícil essa operação, hein? É um relógio da fidelização, eu acho. É o relógio do amor. É esse que vai juntar o Chicão Tofani para sempre no matrimônio. Isso aí, eu acho que está tão difícil hoje tu encontrar uma namorada legal em Porto Alegre, que eu estava com uns amigos meus ontem no barranco, nós chegamos à conclusão seguinte: temos que fazer que nem o Prince fez. E o Vitorino sabe desse episódio. O Prince morava numa cidade nos Estados Unidos, não sei se era Filadélfia, era a cidade que ele morava, ele botou um anúncio no jornal.
procura-se esposa, característica tal, tal, tal. E as mulheres mandaram o currículo, a fotografia, ele selecionou e casou. Mas hoje não precisa. Casou com o nome dela, a Maitê, que virou até uma cantora. Mas isso não tem no Tinder, no não sei o que. Não, mas é tudo fake, ali é muito fake, ó, fake. Tu e os teus amigos, Chicão, vocês têm que entender uma coisa. Não adianta a gente ter as mesmas ações todos os dias e querer resultados diferentes. A mesma coisa quando tu vai procurar uma namorada. Não adianta tu agir da mesma forma, ir aos mesmos lugares, procurar o mesmo estereótipo de pessoa, que tu vai encontrar as pessoas erradas, entende? Tem que dar um amor. Isso quer dizer que ele procura e encontra errado já há muito tempo, né, Chicão? Mas ele me disse que não é à toa que ele sempre tem desilusões amorosas. Muitas desilusões. É verdade. Hoje eu me cruzei com uma antiga desilusão no shopping. E aí bateu o coraçãozinho? Não bateu, porque tinha já muita corou, mágoa. Já corou. Total. Só disse para ela que eu vou botar uma foto dela no meu livro, porque ela apresentava um programa de televisão comigo. Meu livro e ela permitiu? Ela, os direitos. Papai não tem direito coisa nenhuma. Que isso, direito? Tá com o microfone da Pampa comigo a todo lugar. Olha. O senhor Chicão, o senhor já foi recusado por alguma moça? Um monte de vezes, várias vezes. E como é que o senhor reage? Eu reajo, não, acho que ela é uma coitada, tem mau gosto, entende? Então tem pena dela. Eu gosto do Chicão porque ele nunca, né? É sempre a culpa do outro. Porque a mulher não vai querer um cara legal, fiel, de 1,90 m. Quer ver a diferença? Dona Jéssica, a senhora já foi recusada por algum rapaz? Bah, muitas vezes. Não brinca, mas como tem gente burra desse E na verdade isso é bom, Marne, porque isso faz com que a gente cresça, entende? Todo pé na bunda que a gente leva empurra a gente pra frente, não é verdade? O pé na bunda te empurra pra frente e a gente evolui. É depois de dar uma sofridinha, né? Porque a gente tem que dar uma sofrida, não adianta, ainda mais mulher Nada sofre. que o uísque de cowboy não resolva. Jéssica, lê aí o WhatsApp que eu já fui recusado. Tu já foi recusado? Por todas. Todo dia tem uma recusa. Olha o pedidinho, olha o cachorrinho que caiu do caminhão de mudança. A cara do cachorrinho pedinte. Não, Carla, estão enviando algumas mensagens aqui ainda sobre o assunto gasolina, né? Valor da gasolina. E tem aqui um grande desabafo do Giovanni Prestes, que ele enviou uma mensagem para o WhatsApp dizendo: sobre o preço da gasolina. Há 8 dias viajei a trabalho para Florianópolis, Santa Catarina. Na ocasião, o preço em Santa Catarina oscilava entre R$ 3,69 e R$ 3,88. Enquanto nossa província nos extorquia com os seus R$ 4,15 ou R$ 4,29, sem falar que rodei cerca de 800 quilômetros dentro do território catarinense e paguei apenas um pedágio de R$ 2,60 no município de Palhoça. Não vou nem citar o fato das grandes obras que têm início, meio e fim. Ruas limpas, segurança pública e o prédio da UPA no sul da ilha de dar inveja ao hospital particular. A frase "orgulho de ser gaúcho" deveria ser substituída por vergonha de ser explorado e submisso. Infelizmente, muitos gaúchos se sentem assim. Se toma candidata aqui, Você sabe onde é que começou essa encrenca? Você sabe onde é que começou essa encrenca? Não tô afim. Obrigado, aqui Você sabe qual é onde começou essa encrenca, Jéssica? Quando o Sartori assumiu e deu aquele tarifaço. Eu e o Chicão falamos aqui, olha, além de não resolver o problema do Estado, não resolver o problema de salário, que ele vai continuar, ele vai criar uma resistência ao Rio Grande do Sul absurda. Não só resistência em relação a investimentos no nosso Estado, mas especialmente muita gente saindo daqui. Chicão, a Guerra, aquela fabricante de caçambas e carrocerias de Caxias do Sul, uma das maiores empresas do Brasil, encerrou sua atividade. Mas é uma história do... A Guerra, caminhoneiro. Qualquer caminhão que tu via lá a marca Guerra. Eu poderia citar aqui pelo menos mais umas 10 empresas, ou que fecharam ou que foram embora do Rio Grande do Sul. E ninguém disse isso. Nós falamos aqui, quando deram o tarifaço, eu digo que isso vai ser uma bofetada na economia do Rio Grande do Sul. Quem ganhou o tarifaço? Ninguém. Hoje, nada. Não resolveu o problema, não atualizou o salário, não pagou 13º, não resolveu nada.
e transformou, criou um freio para o Rio Grande do Sul que dura quase 3 anos. Só para a gente esclarecer... Mas nós vamos estar lá, Vitorino, lembrando. Ano que vem. Um mês antes da censura vir. E o Edemir Simonelli vai botar um garçom com bebida para nós a tarde toda. A Universidade de São Paulo, a USP, é uma das 4 universidades públicas mantidas pelo governo do Estado brasileiro de São Paulo. Ela não é uma universidade federal. Junto com a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Isso foi o nosso telespectador que nos chamou a atenção. Agora eu perdi o nome dele aqui. Interessante essa informação, já vou checar aqui. Checa aí, mas eu já chequei. Campinas eu sei que é do Estado de São Paulo. Regis Zanetti escreveu. E falando sobre gasolina também, boa tarde, boa noite agora, né? Aqui em Carazinho está R$ 3,95. Semana passada esteve R$ 3,79. Mas graças a uma rede Boa Vista que tem... acabado com o monopólio aqui no norte do estado. Abraços a todos. Ana Isabel, nossa telespectadora. E o interessante é que todo dia a inflação cai. Eu não entendo isso. Isso é um milagre, né? O milagre da multiplicação de pães. Deve ser isso, porque, sabe, esse anátema, essa maldição que existe no Brasil, porque é mentira. Não pode ser só essa inflação se a gasolina sobe todos os dias. Estou errado no meu conceito? Não posso estar errado. Não é possível isso aí. Todos os dias aumenta o de gasolina. Acontece, né? Sei lá. E aí diminui, por favor. Não, e dizem que a meta lá está dentro da meta da inflação, que não vai chegar, que a inflação está em 4,5, mas da onde, hein? Isso aí é totalmente manipulado. A inflação do Brasil é totalmente manipulada. Era e continua sendo. Agora mais do que nunca, porque escancarou, né? Energia elétrica sobe 30%. Gasolina sobe 28%. A gasolina sobe 28% numa tacada, nos últimos 5 meses, porque subiu 37%. 37%. E a inflação cai. E a inflação cai. Quer dizer, sabe, querem tratar a gente como bobo, como burro. Para um pouquinho. Não, e fora que a gente depende da gasolina para tudo, né? Porque a gente não tem ferrovia, não tem... O nosso transporte é feito praticamente... Que foi o maior erro da história desse país, acabar com as ferrovias. Exatamente, é feito através de O modal rodoviário foi a opção dos governos militares, na época, para fortalecer a Petrobras. Mas era um projeto que deveria durar, no máximo, 20, 25 anos, para que depois a infraestrutura fosse implantada. Os militares entregaram o governo para o Poder Civil. Bom, de lá para cá todo mundo sabe o que aconteceu. Né? Todo mundo já sabe o que aconteceu de lá para cá. Então, hoje a Petrobras, aos poucos, e eu quero dizer aqui, eu já disse, hein? Vamos tentar privatizar a Petrobras. Aos poucos, com certeza. Aos poucos, hoje o Pedro Parente, presidente da Petrobras, já anunciou parcerias público-privada para exploração de postos de petróleo. Parceria público-privada, Mário. Parceria público-privada. Anotem que eu estou dizendo, Michel Temer, depois da Eletrobras, vai tentar privatizar a Petrobras. Eles vão fazer o diabo até o final do governo, anotem. Vai ser canetaço em cima de canetaço, e dinheiro, explicação. Agora, o impressionante que sai de comercial na televisão, hein? A favor do governo, né? Exatamente. A verba publicitária gasta nesses Reforma da Previdência e tudo mais. Reforma da Previdência, você tem que entender, o Brasil está falido. Só vai atingir os grandes que ganham muito, não vai atingir... Vai atingir todas as pessoas, todos nós que somos trabalhadores e que contribuímos com esse país. Normal. O negativismo, eu falo com muitas pessoas, eu ando muito pela rua, eu converso com as pessoas, todas elas dizem a mesma coisa. O que vai acontecer com esse país? O que vai acontecer? Depende do amigo, depende da amiga. Quem é que o senhor vai votar? Eu não sei. Então pense bem na hora de votar. É o único jeito de mudar. Através do... Ou então aquele jeito verde. Aquele jeito verde, o pessoal todo vestidinho de verde. É o único jeito, uma coisa ou outra. A Rosângela no Facebook pergunta, primeiro ela manda abraços a todos e depois ela pergunta da querida Magda Beatriz. A Magda já estará de volta amanhã, nessa terça-feira, ela está apresentando um evento hoje, por isso não veio ao nosso programa, mas a partir de amanhã ela estará conosco. E aí no WhatsApp? Olha, só confirmar a informação, viu? É realmente estadual. A USP é mantida. Ela recebe repasses do governo federal, mas são repasses suplementares. Ela é uma universidade estadual. Agora, a telespectador diz que o Alckmin quebrou a USP. Quebrou como? Não, mas e fora que a Unicamp também, né? Não, mas a USP quebrada, quem fez quebra-quebra lá foi aqueles vagabundos lá que estudam na USP, lá com mania de esquerdopata, que fazem arruaça.
Aquilo lá é que é quebrar, tentar quebrar, mas aí é quebrar fisicamente. Ficaram lá dentro, porque segundo me contam, aliás, o líder daquele movimento estava há 8 anos, Marne, fazendo sociologia. 8 anos ficando dentro Que belo aluno, que belo aluno. Que belo aluno, é esses caras que lideram. Aliás, essas lideranças estudantis, tu vai ver, é tudo... Olha no que deu o Humberberg Farias aí, como é o nome? Lindenberg. Não. Sim, Lindenberg. O senhor não precisa ofender, chamar ele de Lindenberg. O senhor disse Lindenberg ou ouvi mal? Não, eu ofendi a bebida. E é espetacular. Que, aliás, é espetacular. É verdade. Abraço também para a Vera Steigleder, que ela manda um olá para a bancada, a Neuza, o Clark Sarmento. Oi, pessoal, tudo bem? Sou telespectador ativo do programa, adoro os debates sensatos e sempre respeitosos com as mais variadas opiniões e posicionamentos. Gostaria de sugerir uma ideia para o programa, um dia por semana ou uma vez por mês. Não li tudo. Um telespectador para participar da mesa de debates com vocês. Assim, incluiria ainda mais o povo com vocês. Imagina só, hein, um telespectador. Isso vai para o nosso poderoso chefão aí. Vamos ver o que ele vai achar de tudo isso. Se ele concorda ou se ele não concorda. Igual, vocês estão sempre participando através das nossas redes sociais. E aqui no WhatsApp, no início do programa, até a Isabel mandou uma dúvida para o Vitorino falando sobre a aposentadoria. Ela perguntou aqui, quem se aposentar em 2018 será sujeito às novas regras, tanto trabalhista quanto da aposentadoria? Não, olha bem, as regras trabalhistas já estão valendo desde o dia 11. Desde o dia 11 passado já está valendo a nova legislação trabalhista, inclusive com algumas emendas propostas pelos parlamentares, com as alterações propostas pelos parlamentares. A legislação trabalhista está valendo, portanto, está em vigor. A legislação previdenciária não foi alterada ainda. O governo quer aprovar a reforma previdenciária. A reforma previdenciária encontra muita resistência no Congresso, porque ela praticamente fulmina uma geração inteira, segundo a proposta original do governo. O governo se dispôs a fazer algumas alterações, reduziu de 25 para 15 anos o mínimo de contribuição, alterou algumas outras coisas, criou uma fase de transição, mas a verdade é que a grande jogada do governo não está sequer na idade mínima, que também vai ser alterada com o tempo. A grande jogada do governo está no coeficiente de cálculo da aposentadoria, e isso ninguém fala. O governo não fala e até os críticos fazem aquela gritaria, fazem aquela barulheira, mas nenhum deles se manifesta sobre o mais importante, que é a criação de um coeficiente, que faz com que o trabalhador ganhe apenas um valor percentual sobre o valor da aposentadoria que teria direito. Vocês terem uma ideia, quem completar 65 anos e tiver 15 anos de contribuição vai se aposentar apenas com 60% do valor atualizado. Eu já dei um exemplo aqui. Alguém que ganha R$4.000, o valor atualizado dos últimos 5 anos, ou seja, a média ponderada dos últimos 5 anos, acrescido de índices de reajuste, vai estabelecer o valor referencial inicial em torno de R$3.500, R$3.400. 60% disso apenas seria algo em torno de R$2.000. Vamos colocar o otimismo em R$2.000. Ou seja, o cidadão com 65 anos... 15 anos de contribuição, vai se aposentar com praticamente a metade do que ele ganha na ativa. Nisso é a grande jogada do governo. É aí que o governo quer fazer essa redução brutal no ganho do trabalhador da iniciativa privada. Ele quer colocar, e aí eu acho bom, acho interessante, o setor público também no mesmo pacote. Aí sim. Duvido. As corporações não vão deixar. Na hora H, tira policiais, tira o exército, tira não sei o quê, tira isso, tira aquilo, tira a mãe do Badanha, pronto. Voltar a ser o que era. Eu trouxe uma pesquisa para conversar com vocês e a pesquisa é a seguinte: os homens valorizam mais o casamento do que as mulheres. Será? Bom, eu já fui casado, eu sei o que é o casamento, a vivência, o comum, a pessoa está com outra, né? E você tem que gostar muito. Hoje em dia a relação interpessoal está muito difícil, né? Em função da vida, do problema financeiro de todos nós. E outra coisa, há um desgaste natural das relações com o passar do tempo. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então as pessoas chegam a um determinado momento que só estão se tolerando. E a vida não é assim. Se a relação não é prazerosa, tem que abrir, tem que ir para outro lado. E outra coisa é minha opinião, posso estar errado.
A mulher recompõe mais rápido a vida afetiva do que o homem. É impressionante. O homem precisa de uma outra mulher. Agora, sim, mas a mulher... De um outro casamento. Sim, a mulher recompõe a vida dela com muito mais facilidade que o homem, porque o homem fica ali remoendo aquelas coisas, e a mulher a maior parte das mulheres já parte para outra, né? Vão partir para outra daqui 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Os americanos recomendam que o mínimo espaço entre um casamento e outro seja de 2 anos. Olha, 2 anos. Isso é uma pesquisa americana. Separada, 2 anos. Viu? Exatamente o que os americanos tempo do luto, já deu luto, já tá meio de luto. As pessoas cansam também, né, de ficar então, o casamento é maravilhoso. Quando existe respeito, quando existe amor, as palavras são sempre as mesmas. A pergunta é: aonde está esta pessoa? Onde está essa figura que fecha tudo? Porque a mulher que o homem imagina, ela em realidade não existe. Como o homem que a mulher imagina também não existe. A perfeição não existe. Sim, todos nós somos humanos. Todos nós praticamos atos errados. E é muito fácil e muito simples você apontar o erro da outra pessoa. É muito fácil criticar. Agora, destruir e levantar é difícil. Precisa gostar muito, precisa ter muito respeito. E casamento também tem que ter sexo, né? Pelo menos até determinada idade. É verdade também. Mas depois com o Viagra e tudo mais, eu acho que isso continua, né? Acho eu. Não, vocês estão brincando, mas sabe que desde o surgimento desses vasodilatadores e remédios para melhorar a ereção, não uso isso. Ele tem o índice de separação de pessoas de idade avançada aumentou de forma brutal. É verdade. Os velhinhos estão mais taradinhos, coisa e tal, e estão se separando das senhoras. As mulheres não acompanham. As mulheres não acompanham por uma questão até biológica, né? Claro. E aí o que acontece? O índice de separação está cada vez maior e mais significativo. Isso psicólogos têm observado e tende a aumentar. Parece que está sendo desenvolvido, eu acho que é o laboratório Pfizer, que está desenvolvendo uma libido da mulher. Uma pílula estimulante da libido da mulher, que vai trazer um certo equilíbrio. Mas hoje, o desequilíbrio químico é químico, né? Porque naturalmente o declínio tanto do homem quanto da mulher é num tempo relativamente parecido. Mas hoje o desequilíbrio por conta da química favorecendo o homem é muito acentuado. É que hoje a mulher também tem reposição hormonal, que também está facilitando a vida da mulher. Alivia em parte, não é a mesma coisa não é a do solução. Viagra. Não é a Porque solução. o Viagra é uma coisa imediata também, não é uma coisa que mexe muito com a libido. Ele dá ali o start do momento. É do tipo, presente, sargento, e vamos embora. Exatamente. Como é que é? Bom, o Datafolha entrevistou 2.732 pessoas e a porcentagem de homens que diz que é muito importante o casamento é de 79% e das mulheres 61%. Quando os idosos respondem que era mais importante... Não, aqui a tendência se repete em outros recortes. Quando pessoas abaixo dos 60 anos pensam no que será mais importante na velhice, pensando na velhice. 8% deles dizem que é o casamento contra 3% dela. E quando idosos respondem o que era mais importante na juventude, 16% deles dizem casamento ante 10% delas. O que eles mostram é que em todas as fases da vida, para o homem é mais importante o casamento. E eles mostram algumas situações, né, algumas histórias de que o homem, Marne, não consegue ficar sozinho. O homem se separa e logo em seguida ele já precisa, ou o homem fica viúvo e já precisa de uma outra companheira. Tem 3 aqui na mesa, o senhor Vitorino mora sozinho. O senhor Chicão Tofani praticamente sozinho. E eu moro sozinho há muitos anos. Então... Mas, na verdade, o homem, pelo menos eu já ouvi muito falar, relatos de mulheres e de homens também, que o homem só cria a coragem para se separar se ele já tiver alguém em vista, se já tiver alguma mulher. Não. Mas isso daí tu és uma exceção à regra. Não. Eu acho. E muitos homens também não se separam no caso de filhos, quando tem filhos, porque tem medo de pagar a pensão, né? Então eles acabam continuando no casamento. Quer dizer, o amor ou o filho, nada.
Não, né? Só a pensão, medo da pensão. Muitos. Preferem ficar junto para não ter que pagar a pensão. Também eles falam dos relacionamentos mais maduros, de que cada um na sua casa, né? Existe muito relacionamento assim, cada um, a gente namora, a gente vive junto, a gente, enfim, em casa até, companheiro, mas você no seu cantinho e eu no meu cantinho. A pesquisa apontou também que os idosos são os que mais vivem sozinhos. 1/4 deles não mora com ninguém, contra, em média, 1/10 nas faixas etárias entre 25 e 59 anos. E metade deles gosta disso. Tu gosta de viver sozinho, Mário? Olha, o problema não é gostar de viver sozinho. Em determinados momentos, você sente a solidão, ela bate à sua porta. Principalmente quando um final de semana, onde você não tem onde ir, onde escasseiam os amigos, né? Por que escasseiam os amigos? Porque geralmente as mulheres é que promovem os encontros, né? As mulheres que vêm aqui, a fulana liga para a esposa, então nós temos que visitar fulano, ciclano, beltrano e tal. O homem, quando é sozinho, raramente ele é convidado para ir à casa de um fulano que é casado, por exemplo. Vamos convidar o fulano de tal para vir aqui, tomar uma cerveja, comer um churrasquinho? Não. Aí, quando o camarada é casado, as próprias mulheres acertam isso, aí o marido já vai meio vai sendo levado para isso. Então, a realidade é a seguinte, né? É que a solidão, né? O camarada precisa ser muito forte para assegurar a solidão. Como diria o Exupéry, só os homens constroem a sua solidão. A minha solidão, em realidade, foi construída por mim. Ninguém construiu a minha própria solidão. E já que eu construí isso, essa casa foi construída por mim, eu devo habitá-la. Entre as mulheres que têm um índice de viuvez 3 vezes maior, 33%, do que os homens, 11%. A satisfação com a solitude é maior, enquanto 57% delas dizem achar ótimo ou bom morar sozinhas, o índice dos homens é de 39%. Boa noite, Carla e bancada. Tem uma frase para o Marne. Nosso filósofo Chicão preferido. Não vai falar de casamento? Não, ele foi quieto. É que agora ele está procurando alguém, então ele está se comportando. Ele não quer. Entendeu? Não Ele quer queimar o precisa filme. não falar muito sobre isso. Não quer queimar o filme. Não é, Chicão? Não tem Tenho nada dito, a falar ponto. sobre esse assunto. Tenho dito. Boa noite, Carla e bancada. Tem uma frase para o Marne, nosso filósofo preferido. Tá feia a coisa. É essa a frase dele. Tá feia a coisa? Tá feia a coisa. Uma constatação. Depois que inventaram essa frase, nada mais se endireitou. KKK, abraços, André de O Esteio. problema hoje é a liberação sexual. Liberação sexual. Na minha época, por exemplo, o camarada tinha que namorar, tinha que frequentar a casa, tinha que ficar noivo e tal, para depois ter um Mas não rolava antes? Não era raro rolar, mas pelo amor de Deus. Então hoje as coisas, o menino sai com a menina... Mas aí só conhecia depois que já estava casada. Sim, mas já e se era não uma gostasse? coisa... Mas e agora? Estava casado. E aí encarava pro resto da vida. Encarava pro resto da vida. O namoro acontecia só com a presença dos pais, não era, Sim, Mari? da mãe, Na da frente tia, dos pais, da irmãzinha, do irmãozinho. Claro que tinha alguns que furavam a fila, né? Não, a minha mãe conta que tem a minha mãe é a quarta, né? A menina, são 4 mulheres. E ela diz que ela era a que segurava a vela da minha tia, né? E meu tio faleceu até há pouco tempo, enfim. E ela me contou essa história, que ele gostava muito dela, porque ela sempre segurava a vela. Só que ele subornava ela, dava um dinheirinho, dizia, dá uma voltinha. Para as crianças dava para fazer isso, dava um chocolatinho, vai comer um chocolatinho longe da gente. Para dar um amasso na futura, né? Exatamente. Mas era uma outra época, os valores eram totalmente diferenciados de hoje. A garotada de hoje mudou. Tá tudo mudado. Mudou, é verdade, está demais. Tá. E outra coisa, a pessoa não pode, quem tem um pensamento antigo, falar mal do comportamento de hoje, porque é o momento, as pessoas mudaram para melhor, não sei, para pior, também não sei. Tudo é o momento. Aquele filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, trata exatamente disso. Nossa, né? A pessoa que vai voltando no tempo. Então, mas era melhor o tempo anterior ao meu, era melhor o tempo anterior ao meu. Não, é o momento que nós estamos vivendo. Para essa juventude de hoje, que tem 20 e poucos anos, ou como a Jéssica, daqui a 30 anos, hoje para ela, daqui a 30 anos, como era bom aquela época, diferente e tal. Aí já passou, mas se ela... nostalgia. Isso, então você voltar nas épocas. Cada época é a sua época e nós temos que vivê-la com felicidade, né? Procurar ser feliz. Eu sei que é muito difícil conseguir essa felicidade, mas ela existe. O Fernando Pessoa já dizia, estou cansado de bater em paredes onde não existem portas, mas um dia você pode achar essa porta.
Mas, Marne, eu não sei se a gente está vivendo em um momento bom, sabe? Tava bêbado, né? Porque... Quem? Fernando Pessoa. Ele estava sempre bêbado. Todo mundo tá bêbado pra ti, né? Não, Os mas pensadores estão sempre Que bêbados. frase jeca essa. Não, mas olha só, eu acho que a gente não tá vivendo em um momento muito bom, assim, porque, claro, é bom que as pessoas corram atrás dos seus direitos, que as pessoas defendam os seus direitos, seus posicionamentos, mas eu acho que a juventude hoje tá perdida, tá tudo muito liberado. As crianças já estão tendo relações muito cedo, sem pudor algum, trocando de parceiros. Eu acho que a gente se Beijam perdeu, vários, beijam vários, não só beijam, como sim, transam. sim. Nas próprias escolas fazem reuniões escondidas dos professores, dos diretores, fazendo festinhas e roleta russa, sabe? A gente tem notícia. É Sim. uma loucura. Roleta Eu acho que perdeu totalmente. Aí a que cair na roleta... É roleta russa, não dá Transa nem com pra... garoto. Não dá nem pra falar o que é. Não dá pra explicar o Não que é. dá. olha, Mas é teve muita exatamente como você menina imagina. grávida em função disso, triste. sem saber qual era o pai. É. Sem saber qual era o pai. Essa é a grande Muito situação. Agora, a fofoca é que estão fora da Globo, completamente fora da Globo. Isso eu escutei o Gustavo Vitorino falar na Rádio Pampa. Maitê Proença, Pedro Cardoso e Carolina Ferraz, Vitorino. Foram demitidos. Carolina Ferraz entrou com uma ação trabalhista contra a Rede Globo. Embora não tenha divulgado, ela entrou com uma ação trabalhista contra a Rede Globo, alegando que a Globo não teria cumprido com compromissos trabalhistas com ela, como 13º Mas ela não salário, tinha um contrato? Férias, enfim. Bom, aí eu A gente não quero entrar, sabe. não sei. Mas ela entrou com uma ação trabalhista e é justo que uma empresa que está sendo acionada na Justiça do Trabalho não queira nenhuma relação profissional com aquele ator. O Pedro Cardoso decidiu vir para o Brasil, fala mal, se queixa, foi morar em Portugal. Aí lá de Portugal fica dando pitaco. Aí veio ao Brasil e resolveu aqui sair falando mal de todo mundo, principalmente da Globo. Ora, pô, o cara vai ser chamado para trabalhar na Globo falando mal da empresa? Nunca. Chegou a abandonar um programa dia desses, naquela TV do Lula. A TV do Lula, aquela que ninguém assiste, TV Brasil. dá traço, que custa R$1 bilhão por ano, sabia, Marne? Muito R$1 bilhão de reais por ano para empregar os amiguinhos, os artistas, os amiguinhos do Lula, da turma dele. Tinha o marido, a Marieta Severa, ganhava R$65 mil por mês para produzir um programa por semana. 65 mil reais. Agora, então, assim, o Pedro Cardoso sai falando mal, claro que não vai pisar na Globo. E a Maitê Proença deitou falação, porque ela disse que não chamaram ela mais para papel nenhum, porque ela tinha se negado, que um diretor da Globo assediava ela não quis nada com ele, e aí não sei o que ela sofria assédio, que não sei o que, e que aquilo lá era isso. Saiu falando mal da empresa. Pô, eu acho, por uma questão de coerência, a empresa não quer mais saber deles no seu cast. O que não falta é a gente querendo trabalhar na Globo. Meu Deus. Né? Existe muita gente nova. Gente querendo trabalhar, bons atores, enfim. Aí você sai processando a empresa, falando mal da empresa, que é o quê? Ser chamado para trabalhar? Não, mas acho que eles nem querem. O Pedro Cardoso, eu assisti uma entrevista dele e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou do nu pelo nu, que ele já assistiu muitas vezes dentro do estúdio, enfim, atores e atrizes muito constrangidos, porque tinham que fazer uma cena, por exemplo, vai tomar banho. Bom, vai tomar banho é uma cena de dentro do banho, já tá mostrando a que veio a cena, é tomar um banho. Não precisa aparecer o peito da mulher para mostrar uma cena tomando banho. Essa cena que aparece o seio da mulher, essa cena é puramente apelativa pela audiência. E as pessoas, esses atores se sentiam muito constrangidos. Então, o que eu assisti do Pedro Cardoso, e eu achei que bem coerente, é essa questão da exposição da mulher e muitas vezes do homem também, simplesmente para buscar aquela audiência. Sem porquê, sem ter um porquê, sem ter o lado artístico. Não, mas peraí. Não precisa aparecer o peito da mulher se está tomando banho. Vamos brigar nós dois? É claro que vamos. Por isso que eu trouxe essa notícia, claro. Vamos lá. Querem liberar o Quero Museu, aquele não sei o quê, com gente, desenhos não sei o quê, peladões, e um outro peladão lá, e criança toca nele. Aí estão reclamando do bico de um seio de uma mulher numa novela às 10 da noite? Mas a gente poderia, exatamente... Não, uma coisa é a arte que tu tá dentro. Eu não tô dizendo que aquela arte é legal, porque as pessoas confundem.
Tu tá querendo me acabar comigo, mas falando sobre isso. Mas a novela não é arte? Não é um trabalho artístico? A novela da arte não é. É um espetáculo comercial vendido. Não, isso aí é apelação. Mostrou aquele ator, como é o nome dele? Mostrou a bundinha do rapaz lá, branquinha, coisa e tal. Aí todo mundo no outro dia, as mulheres, É o nu pelo nu. Mas nisso eu não consigo ver maldade. Agora, a gente poderia fazer uma comparação com a história do amamentar. Né? Amamentar em público. Amamentar em público tem muita gente que acha, que horror amamentar. O que é eu acho lindo isso. É uma coisa linda, maravilhosa. Sim, uma dádiva. Agora, expor a mulher assim por nada, assim, numa novela, não sei. Mas eu acho que aí... Acredito que se tem o consentimento da atriz. A atriz mas aí é que tá, o consentimento é difícil no início, né? Chega na Rede Globo, a primeira novela que eu vou fazer, o diretor tá ali, tira a roupa e aparece, não, eu vou me embora. É a primeira oportunidade que tu tem de estar ali na Globo. Vai fazer. Não é difícil fazer. Vai fazer. Posso falar nos adversários rapidamente? Tem poucos hoje. Afonso Arinos de Melo Franco, jurista, escritor, professor e líder político brasileiro. Afonso Arinos foi uma grande figura dentro da política brasileira, pelo menos conhecido foi. Carlos José Castilho, goleiro e treinador brasileiro de futebol. Castilho, o grande Castilho, né, que foi goleiro da seleção brasileira. Bruce Lee, ator americano, lendário lutador, que nasceu em 1940, o rei do Kung Fu, né, e que depois morreu, teve um ataque cardíaco, teve um problema sério e morreu quando estava trabalhando. Jimi Hendrix, que nasceu em 1942 e faleceu em 1970, muito jovem ainda, também motivo de drogas. A Vera Fischer, sabe quantos anos Dona Carla está fazendo a Vera Fischer hoje? 66. Nossa. 66. E o Roberto Leal, meu querido amigo, estive hospedado na casa dele em Lisboa, em Sintra. Estive diversas vezes comendo uma feijoada feita por uma cozinheira brasileira, porque lá não existe feijoada. É realmente muito gostosa. Um abraço, Roberto Leal, também completando 66 anos de idade. Já esteve na TV Pampa, é uma simpatia. Ele é um lutador, é um trabalhador. Esse rapaz realmente trabalha. Ele tinha uma belíssima casa em Sintra, com um terreno de 5.000 metros quadrados. Imagine você ter numa cidade portuguesa, a casa num terreno de meio hectare. A casa tinha quase 200 anos. Então ele teve que pintar a casa exatamente com as cores originais. Eu não sei como é que eles descobriram que aquelas seriam as cores originais. Eu sei que foi um inferno para ele conseguir dar uma melhorada na casa. Já deve ter vendido aquela linda propriedade lá na bela cidade de Sintra, onde temos lá o Palácio dos Mouros, né? Palácio dos Mouros, que aliás é belíssimo. A polícia prendeu uma quadrilha comandada de dentro de um presídio aqui de Charqueadas. Eu não sei se vocês viram essa notícia. Roubavam carros no Rio Grande do Sul e levavam para Santa Catarina. Daí tem o áudio do tal do casal, né, que fazia esse serviço. E quem mandava é um detento de dentro do presídio de Charqueadas. E aí ele ainda diz assim no áudio, não, eu preciso ir para o pátio para determinar o que vai acontecer. Por que o celular não funciona em tudo que é lugar? Só na cadeia funciona. Aí que tá, é isso que eu ia propor a você. Quando você quiser falar bem do seu celular, vá pro presídio. Eu vou lá, Porque lá não tem problema de sinal, não tem... entra o sinal bem... Aliás, recebi uma brincadeira hoje maravilhosa. O sujeito toca o telefone, atende a atendente do hospital. Pois não, eu queria informação sobre o paciente do Hotel 302, o seu Celso. Pois não, só um minutinho que eu vou passar para a enfermeira. Alô, enfermeira, por favor, eu queria informações sobre o paciente do quarto 302, coisa e tal. Só um minutinho que eu vou passar para o médico plantonista, atende o médico. Pois não, eu vou passar, por favor, eu queria informações sobre o paciente do quarto 302, o seu Celso. Só um minutinho que eu vou olhar o prontuário. Olha, ele está bem, se alimentou bem, coisa e tal, pressão normal, as funções orgânicas estão todas bem. Ele deve ter alta dentro de 2 dias. Aí o sujeito diz, puxa, que maravilha, que legal. E o médico diz, pô, que bom, o senhor é familiar deles? Não, eu sou o Celso, eu estou aqui no quarto. Há uma semana que entra e sai do quarto e ninguém me diz nada. 1-0, Vitorino, essa eu gostei. Mas voltando a falar de presos, Carla, a Justiça ordenou o fechamento do centro de triagem de presos. Verdade. Isso, porque os presos teriam que ficar lá no máximo 5 dias, mas tem presos que já estão lá há 30 dias, então a Justiça determinou o fechamento e estes presos que estão lá há mais de
de 5 dias têm que ser transferidos. Para o presídio de Canoas, será? O presídio da Carla. Não é meu, eu já me destituí disso daí, não quero mais ser encrenca. Abri mão, esquece essa parte. Não, porque a juíza... Não inauguraram no tempo certo, então eu desisti. Entendeu? O juiz lá a juíza lá vai mandar cartinha para você, para terminar o seu presídio. Cara, as empresas brasileiras estão cada vez mais baratas. Hoje continuou caindo o índice Bovespa. Ficamos abaixo dos 74 mil pontos, ou seja, a Bolsa de Valores está muito encrencada. Está caindo muito o valor das ações, as operações estão em um número cada vez menor. E na contramão de tudo isso, para surpresa de todos, o dólar vem caindo. Já voltou a 3,22 e continua recuando. A sensação que se tem é de que as empresas brasileiras estão enfrentando problemas de liquidez. E eu explico. Essas empresas hoje têm um valor patrimonial superior ao seu valor nominal por ação. Traduzindo, se você somar o valor de todas as ações, dá um valor bem menor do que o valor patrimonial dessas empresas. Há muito tempo atrás, o Antônio Carlos Baldi, amigo nosso, um especialista do mercado, já tinha dito isso, com uma conversa comigo lá na Rádio Pampa. Ele disse, olha, a tendência das empresas brasileiras é ter um valor nominal muito pequeno por conta da crise, das dificuldades que o país enfrenta. O valor patrimonial dessas empresas é muito maior do que as ações que elas representam na Bolsa de Valores. A sensação que se tem é de que hoje esse número se tornou uma realidade. Eu até diria o seguinte, Marne, tivesse eu dinheiro hoje, coisa que eu não tenho, eu certamente investiria em ações de empresas brasileiras, as blue chips brasileiras, porque hoje elas estão muito baratas, estão por preço convidativo, porque vai ser inevitável que a Bolsa retome a sua valoração a partir do ano que vem. Com certeza. Falando nisso, Vitória, numa pesquisa em roupas íntimas encontra 10 mil bactérias e fungos com risco de infecções. Os médicos estão fazendo alerta. Esse é assunto? Mas é assunto. Claro, mas é assunto. Mas como é que já imaginou Pereba na perseguida? Como nojento. Essa pesquisa foi feita em Campinas, com roupas íntimas. Os voadores também. Calcinhas, cuecas e sutiãs. Encontrou 10 mil bactérias e fungos nas peças usadas após várias lavagens. E contaminação também das novas recém-compradas. O risco para a saúde vai desde alergias até infecções graves e incontinência urinária. Isso é uma coisa seríssima. O estudo feito pela faculdade da Metrocamp, lá de Campinas, analisou 52 peças, sendo 27 novas, com contaminação em 85% em bactérias residentes. Bactérias. Então imagine só, uma roupa nova já vem com problema. Se você compra uma toalha, vai lá e já usa a toalha. É novinha, tá cheirosa ainda, vai usar aquela toalha. Tem que lavar tudo antes e lavar. Não use mais nada por baixo lá, liberdade total. Olha aqui, ó. Liberdade total. Olha o que o técnico disse. A gente analisou o forro, a parte que fica muito mais em contato com a região genital, né? Se a pessoa já tem uma predisposição, fez uma cirurgia ou está com uma ferida, pode desenvolver dias depois um tremendo desconforto. Olha que coisa impressionante essa pesquisa. Assustador isso, hein? Assustador. Infecções, transmissão de doenças. E isso até já traz uma recomendação no seu bojo dessa notícia que o Marne deu. A pessoa... O bojo do sutiã? Não, roupa íntima, quando comprar, lava antes de usar. Claro. Sim, claro. Toda vez que tu compra uma roupa... Sim, imagina quantas pessoas já passaram a mão naquela roupa íntima e tudo mais. É porque as pessoas vão... Passaram a mão. Você compra um casaco mesmo na loja não pode, né? Mas a mão também ela provar carrega. Roupa íntima também. Não pode mais. É proibido. Bom, mas cueca. A mão, ela tem várias... cueca. O que dizem que é bom fazer também é colocar no sol. Isso é recomendação de ginecologista. Lava, não deixa, por exemplo, no box, alguma coisa, ou na sombra. Mas não tem bactéria que gosta do calor? O sol ajuda muito. Foi o que me disseram. A matar os bichinhos. Não, a temperatura alta tende a matar fungos e parasitas mais frágeis. Você pega sol? Eu pego, mas eu não sou fungo nem parasita. Olha, que amiga, hein? Amiga da ONU. Não, é que a gente carrega, né? Me devolve a carteira de amigo. Me devolve a carteira de amigo. Aliás, nesse assunto, hoje saiu tem uma matéria interessante. Acho que na Folha de São Paulo, divulgado pela USP, um estudo que a USP fez sobre o hábito de dormir nu.
Muitas pessoas consideravam isso agressivo à saúde e anti-higiênico. Não, é o contrário. Pois é o que é o contrário, dormir nu. Porque eu tenho o hábito de dormir peladão, liberdade total. Né? Com a mão no bolso. Tudo aquela coisa. Então, o senhor não tem medo com aquela janela aberta e aquela árvore entrando na sua casa lá? Aquela árvore. O senhor não tem medo? Não, tem um galho numa árvore que entrou na janela dele lá. Mas é no quarto? Aquela que não cortaram? Não cortaram ainda. É no quarto? Não, é na frente do prédio. Mas, assim, o hábito de dormir nu, segundo especialistas, e ali tem a matéria de urologistas, de médicas ginecologistas, que explicam o porquê que é um hábito saudável. Saudável, especialmente no tocante à área de aquecimento da genitália, onde se propicia o desenvolvimento de fungos, parasitas, enfim. O Chicão não tem esse problema, porque não tem isso. Então, O Chicão dorme até de coturno, ele disse. Ele dorme de coturno. O nome do aeroporto de Moçambique é Nacala. Mas muito quieto. Não tem a ver comigo, né? Mas nenhum dos papos de hoje tem a ver com pelado, assim. não tem a ver comigo. Por que não? Isso é uma coisa muito bagaceira, esse papo. Eu sou um cara muito sério. O que aconteceu com o Chicão nessa segunda-feira? Ele virou santo! Hoje ele tá conservador. Alguém está assistindo ele tá na pista. Ele tá na pista. Vitorino é bagaceiro? Ele tá na pista. Completamente. Ele tá na pista. Alguém tá assistindo o programa, ele tá na pista. Exatamente, e não ele quer quer conquistar Uma das coisas mais bagaceiras do homem é o cara dormir nu na frente da Ele mulher. fez todo esse preâmbulo. Cara, tem charme pra dormir, botar uma cueca boxer preta, uma camiseta preta, botar um perfume de Saint Laurent, por exemplo, Calvin Klein. Isso é quando ele usar um relógio que vê as horas da madrugada. Isso aqui é dormir de relógio? Eu dormi fashion. Dormir de relógio? Só pra dormir. Olha, de relógio, claro, daí acorda já sabe a hora. Imagina só a mulher do lado, vai te acordar naquela posição, vai no banheiro, sai picanha pra tudo que é lado. Não pensa nisso, para por aí. A mulher olha de costa, tudo. Todo mundo quer dormir agora. Por isso que os casais se separam. Boa noite, obrigada. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tem um legal,